Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão de interpretação textual, mais uma questão que tem um quê aí de literatura também. Como assim, Patrícia? A gente tem aí a interpretação de um texto que é um discurso, mas não deixa de ter um caráter literário, tá certo? E por ter um caráter literário, é claro que ele vai utilizar também, né, dentre eles, a função poética da linguagem, e a gente percebe muito isso nesse discurso que foi escrito pelo Rui Barbosa. Você vai pausar o vídeo, vai ler o texto com calma, vai conhecer um pouquinho da escrita do Rui Barbosa, que é recorrente, tá certo? Como um grande estadista, ele fazia esses tipos de discurso e a gente volta para resolver a questão, tá certo? Bom, você leu o texto e percebeu que, na verdade, a gente tem aí um discurso de despedida, eu vou chamar de discurso, tá certo? Mas é um discurso de despedida por conta da morte, né, do Machado de Assis, e ele resolveu homenagear o Machado de Assis através desse texto. Você percebe que é um texto que tem uma linguagem rebuscada, vamos levar em consideração que a gente tem um texto aqui que foi produzido em virtude da morte do grande criador, né, um dos grandes, melhor dizendo, criadores da Academia Brasileira de Letras, que é Machado de Assis, foi o primeiro presidente, e o Rui Barbosa fazia parte, né, também dessa comunidade, vamos chamar assim, né? Chama todo mundo, ele fazia parte dessa comunidade junto com Machado de Assis e outros grandes escritores. Bom, o comando da questão, o enunciado da questão, onde tem um comando, diz o seguinte: esse é um trecho do discurso de Rui Barbosa na Academia Brasileira de Letras, em homenagem a Machado de Assis, por ocasião de sua morte. Uma das características desse discurso de homenagem é a presença de... Então vamos lá, eu disse para você que é um texto, e sim, um discurso, mas que tem um caráter literário. Você deve ter percebido a linguagem rebuscada que ele utilizou, tá certo? Para homenagear Machado de Assis, e ele não poupa elogios ao Machado de Assis, em vários momentos ele utiliza disso, tá certo? E lá no meio do texto ele diz assim, ó: esses 14 versos inimitáveis em que o enlevo dos teus discípulos resume o valor de toda uma literatura era a aliança de ouro do teu segundo noivado, um anel de outras núpcias para a vida nova do teu renascimento e da tua glorificação, com a sócia sem nódoa dos teus anos de mocidade e madureza, da florescência e frutificação de tua alma. Segundo as núpcias, por quê? Porque a primeira foi com Carolina, o casamento dele oficial com a esposa dele, e a segunda era a literatura, era a escrita textual, tá certo? E se você perceber, ele fala e ele faz uma brincadeira, né, com as palavras, e isso tem bem do discurso, né, da função poética da linguagem. Mas vamos lá, dentre essas características, uma das características presentes no discurso, tá certo, de homenagem, é a presença de quê? Alternativa A, metáforas relacionadas à trajetória pessoal e criadora do homenageado, que é a nossa alternativa verdadeira. Eu disse para você que há vários elogios, que há várias... de alguma forma ele está utilizando o discurso dele de homenagem, então ele coloca muitos adjetivos e ele vai se valer das metáforas, né, dessas comparações implícitas. Dentre elas, uma que eu li para você, era o segundo noivado, né? Ao primeiro eu disse que era a Carolina, era o primeiro casamento, e no discurso ele vai traçando, né, a vida da escrita literária do Machado de Assis entre a ideia do nascimento, da vida até chegar à morte, tá certo? E detalhe, a obra dele, o texto do Machado de Assis vai ser imortal, e ele diz isso. Afinal de contas, ele é um dos imortais, ok? Então, a alternativa A é a alternativa verdadeira. Vamos conhecer as outras e saber por que elas não contemplam o comando. Vamos lá? Então, a alternativa B, recursos fonológicos empregados para a valorização do ritmo no texto. Bom, a gente tem um texto em prosa. Isso não quer dizer que ele não tenha, por exemplo, o ritmo e etc. Mas nesse texto em especial, ele tem, claro, a pompa e etc., mas ele não utiliza-se de recursos fonológicos. Por exemplo, ele não utiliza uma outra figura de linguagem, como a literação, a assonância. Ele não utiliza disso, tá certo? Ele utiliza, sim, de alguns adjetivos, ele faz algumas comparações implícitas e etc., que refletem aí a metáfora, beleza? Então, a alternativa B está falsa. Alternativa C, frases curtas e diretas no relato da vida e da morte do homenageado. Bom, nós não temos frases curtas, né? Nós temos períodos longos, inclusive. E aí eu vou só para você ter uma noção de como a gente tem um dos menores a esse aqui. A nobreza de uma
nos preserva das ruínas da outra. É o menor. O restante, quando eles atravessaram essa passagem do invisível que os conduz da região da verdade, e vai, ó, o período é bem maior, tá certo? Tudo bem? Então, nós não temos frases curtas aí. Por isso que a alternativa C está falsa. Alternativa D, contraposição de ideias presentes na obra do homenageado. Gente, é um discurso de homenagem. E é claro que ele vai enaltecer, tá certo? Machado de Assis. Então, a alternativa D está falsa. A alternativa é seleção vocabular representativa do sentimento de nostalgia. Há uma seleção vocabular, isso é fato. Você deve ter percebido pelos substantivos e adjetivos, verbos e etc., mas não com a ideia de nostalgia, de saudade de, eu tenho saudade que eu vivi. Não, ele fez o percurso da vida do Machado de Assis, certo? Na homenagem, ele foi falar desse percurso, mas principalmente evidenciando o percurso literário, tá certo? Então, a alternativa E está falsa. A alternativa correta dessa questão, a alternativa A. Espero que você tenha compreendido e até a próxima.